Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre a Internacional e nesse vídeo reproduzir para vocês as principais informações dadas pelo presidente Alessandro Barcelos em visita nos estúdios da Rádio Atlântida, no já tradicional Bola nas Costas que acontece na Atlântida. Aí eu fiz um resumo que está inclusive no meu blog, jbfilhoreporter.com.br. Aqui embaixo na descrição você tem o caminho para acessar, mas enfim, lá tem todo o resumo com palavras e mais informações. Mas aqui eu quero te dar também várias informações do que ele disse de mais importante. É uma entrevista de 50 minutos, eu vou fazer um resuminho em 5 para a gente pegar o que de mais interessante aconteceu, beleza? Gente, primeira questão que eu acho que é o mais importante, e foi a primeira vez que eu vi o presidente falando abertamente sobre isso. O presidente falou: o dinheiro da Liga, da venda dos 20% dos direitos de televisão não serão utilizados, garante ele, nos reforços. O Inter fez o seguinte: os primeiros 109 milhões que entraram na temporada passada apagou grande parte da dívida, a dívida a curto prazo e médio prazo. E com isso ele disse: nós não estamos com dinheiro, mas recuperamos crédito. Porque o Internacional fez o quê? Pagou as contas no banco, que comiam muito juro, contas com clubes, outros clubes, tipo, tinha o Independiente lá do Cuesta, o Edenilson e o Nico Lopes com a Udinese e tudo mais. E também empresários de jogadores que tinham alguns batendo na porta. Isso devolveu ao Inter o crédito, a possibilidade de parcelar essa situação. Mas a dívida ainda é muito grande, eram 600 milhões de dívida, que essa dívida estava inclusive aumentando com o presidente, e ele sabe disso, então ele admite isso, 600 milhões, botou 100 milhões para dar esse enfrentamento, e tem mais parcelas que vão totalizar mais 109 milhões que o Inter vai acabar utilizando para pagar essa dívida. Mas ele disse, olha, as contratações do Inter não são para curto prazo, para pagamento imediato. Nenhuma foi à vista. Tem contratações que serão ao longo de 4 anos. É o Borré, o total 7 milhões de euros serão pagos ao total de 4 milhões. E tudo isso está no novo fluxo de caixa, justamente. Ele usa o dinheiro da Liga para pagar as contas, e aí aliviando as contas ele tem crédito para conseguir, ao invés de pagar a parcela do banco, pagar a contratação de novos jogadores. Foi exatamente isso que ele fez, mas é o dinheiro da Liga Forte, da venda de 20% dos direitos de televisão pelos próximos 50 anos, que está dando esta possibilidade. Ele garantiu que vai, depois que fechar a janela, ou seja, em março, fazer todo um balanço para o torcedor colorado e mostrar tudo o que eles estão contratando, o que eles estão investindo e tudo mais. Que vai mostrar para o torcedor com transparência como que o Internacional está sendo administrado. Garantiu que o Inter não fez nenhuma loucura e que, pelo contrário, a direção perdeu jogadores no mercado por conta de loucuras financeiras que foram feitas. Lembrou e citou 2 exemplos clássicos. Tem o Jean Lucas e o Everton Ribeiro. São 2 jogadores que nós perdemos, que o Internacional não entrou no leilão, que o nem foi o leilão a expressão, mas que não entrou nos valores completamente absurdos que estavam sendo colocados. O Jean Lucas, o Bahia paga 8 milhões de euros e o Everton Ribeiro, o Bahia paga 1 milhão e 200 mil, fala-se aí na projeção, que seria até um pouco mais, e que o Inter perdeu. Tem mais o Bruno Rodrigues, que foi pro Palmeiras por valores aí completamente malucos, quase 5 milhões de euros, salário de 700 mil e tudo mais. Bom, sobre Borré, que tava todo mundo querendo saber. Ele não descartou o Thiago Maia, pelo contrário, deixou toda a pinta que o Inter vai anunciar o Thiago Maia, mas falou sobre Borré, dizendo, gente, desde janeiro do ano passado, o Internacional já tinha ido à Europa, quando foi assinar lá com a Arangues, com o Luiz Adriano, com o Ener Valencia, e ele disse lá eles já tinham ido na Alemanha assistir um jogo do Borré e do Alário. E que naquele momento não tinha como fazer o negócio, mas eles tinham ido a Frankfurt falar e tentar essa contratação, mas que em agosto, setembro, lá antes de outubro, agosto, setembro, ele disse assim, mais ou menos de setembro, teve uma aproximação, teve uma possibilidade, nós começamos a confirmar, a conversar, e aí o jogador foi receptivo, o Frankfurt também, e eles começaram a fazer o negócio. Mas que teve que ir para a Europa porque a situação ficou mais complexa, que teve River Plate, que teve Corinthians, que eles estavam recebendo, e ele disse assim, cara, como ainda não estava assinado, ele foi lá para garantir, e olhos nos olhos, o jogador foi super importante, porque ele queria vir, que ele queria um projeto no Brasil, ele gostou, a família gostou que é Porto Alegre, mas São Paulo é melhor, mas tem muito trânsito, tem gente que não quer morar nessas cidades assim e tudo mais. Então, esses detalhes fazem toda a diferença. Garantiu que pode vir mais 2 reforços. Um é o Thiago Maia, o outro todo mundo sabe que quer um lateral esquerdo reserva para o René, por conta do Taualara não estar conseguindo dar conta do recado, estar até treinando separadamente.
Tá? Garantiu também que a Folha, o presidente foi categórico, foi dizendo assim, cara, a Folha do Inter não tá nem entre as 5 maiores do Brasil, seguramente, não tá nem perto das 5 maiores do Brasil. É isso que diz Alessandro Barcelos, presidente colorado, que não tem. A Folha tá dentro do padrão financeiro colorado, que tá dentro dos limites, a gente ainda não sabe quanto que ficou essa folha, mas que está no orçado, que está mais ou menos no planejado. Tyson diz que sempre esse jogador vai ter portas abertas no Inter por tudo que fez, que existe uma vida profissional, que às vezes ele coloca em outros clubes, que sempre tratará ele com respeito. Ou seja, o presidente nem disse que o Tyson tá voltando, mas também não fechou a porta dizendo, cara, ó, o Tyson me ofendeu aí numa live, eu não quero saber dele, eu não gostaria de contar com esse jogador. Não, ele deixa a porta aberta, porque é a expressão usada, né? As portas do Internacional sempre estarão abertas pro Tyson, por tudo que ele fez pelo clube, mas também não disse, ó, realmente eu gostaria de tê-lo. Então fica naquele... A gente precisa de mais informações para cogitar este nome, pelo menos aqui, penso eu. Uma informação importante. O Internacional pagou um pouco mais da dívida que existia com o D'Alessandro. Depois da reclamação dele pública, que tinham parado de pagar, que não estavam pagando o acordo e tudo mais, os valores que ele tinha para receber, diz que pagou, mas que, de fato, por conta de uma questão de fluxo de caixa, novamente estão atrasando valores a pagar. Que não estão pagando, mas que até deu como informação, essa dívida já está próxima a ser finalizada, que o jogador tem o direito de reclamar, que ele está no seu direito porque existe uma dívida, só lembrou que já existiu bem mais valores em aberto com ele, então essa direção está tentando pagar, e que quando tiver uma folga no caixa, a sua ideia é ir lá e quitar tudo que tem. Ó, chega lá e dá ali, tá aqui, ó, nós atrasamos, mas tá aqui, nós estamos pagando já à vista, né, numa tacada, vista não porque seria pagar antes, né, mas numa tacada esta situação com o jogador, porque claramente há um constrangimento da situação do Dali no Beira-Rio. Para finalizar, uma questão sobre o goleiro Ivan. Todo mundo sabe, lamentou a lesão dele, mas é muito recente. O Internacional ainda não sabe o que vai acontecer. Eles vão sentir os goleiros, e agora tem até um goleiro, Diego, das categorias de base, que subiu para ir fazer o jogo em Juí. O Inter vai dar uma olhada e depois ver o que fazer. É um mercado que é difícil, que é mais restrito, que é bem específico, né? Goleiro, não é um cara que ele pode fazer uma outra função, não. E eles tinham um planejamento que era com o Ivan, esse planejamento foi desfeito em uma partida apenas, então estão avaliando internamente no clube qual vai ser o próximo passo a partir de agora. O que o Internacional vai fazer? Se aposta nos jogadores que já tem aqui ou se busca alguém fora? Como a janela só fecha em março, tem um bom tempo para ir olhando isso. Foi basicamente o que disse o presidente Alessandro Barcelos na sua entrevista para a galera do Bola nas Costas. Eu acho que é mais ou menos isso. Borré, Tyson, talvez mais 2 reforços, o Internacional pagando dívidas e por isso tem crédito para contratar. O que de mais importante foi falado, mas eu insisto, né? A entrevista tem 50 minutos, se quiser vai lá no canal do Bola aqui no YouTube que você tem mais informações. Inscreve no canal, assina a notificação, deixa o teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.